Olá, meu nome é Silas, eu sou doutorando em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP, faço parte do BioRec, sob a orientação do professor Tito Lotufo, e hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco do meu trabalho de doutorado, em que eu estou estudando o efeito das mudanças climáticas na distribuição de ouriços do mar no Atlântico tropical. Então, os ouriços do mar eles são organismos muito importantes no controle do crescimento de macroalgas, tanto nos recifes de corais quanto nos recifes rochosos. Quando a gente tem um aumento na população desse organismo, um aumento excessivo, a gente pode ter impactos bem negativos no ambiente. Mas quando a gente tem a perda de espécies ou até mesmo a diminuição excessiva na população dos ouriços do mar, isso pode ser crítico para os ambientes recifais. Isso porque a gente pode passar a ter um crescimento muito grande de macroalgas, o que pode levar inclusive a um fenômeno conhecido como mudança de fase, em que um ambiente que era, por exemplo, dominado por corais, passa a ser dominado por macroalgas, tá? O que pode ser bem crítico para esses ambientes. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente sempre tende a pensar na perda de espécies, né, na extinção. Mas na realidade, as mudanças climáticas elas também podem levar a mudanças na distribuição dessas espécies, mudanças geográficas, né, perda de áreas adequadas ou aumento das áreas adequadas. Mas como que a gente pode prever o que vai acontecer com as espécies no futuro? Então, uma das ferramentas que a gente tem são os SDM, ou Modelos de Distribuição de Espécies, né, na sigla em inglês. O que são esses modelos? Eles são modelos que utilizam dados de ocorrência da espécie, ou seja, lugares onde a gente sabe que a espécie ocorre. A gente junta isso, né, através de métodos matemáticos com variáveis ambientais, a gente correlaciona, né, as condições que a espécie ocorre hoje com algumas variáveis, por exemplo, temperatura da água, salinidade, pH. E a partir disso, a gente gera um modelo em que a gente pode estimar quais são as características, né, as condições ambientais que a espécie precisa para sobreviver. A partir disso, a gente consegue gerar um mapa de distribuição da espécie, que mostra todas as áreas em que a espécie poderia potencialmente ocorrer. E a gente pode fazer isso tanto para o período atual, quanto para um período futuro, né? Então a gente pode prever o que vai acontecer com as espécies no futuro. Então, no meu trabalho, eu estudei 3 espécies de ouriço do mar que são muito importantes para os ambientes recifais, inclusive aqui no Brasil, que é Litequinus variegatus, Echinometra lucunter e Tripneustes ventricosus. Essas 3 espécies, elas, apesar de ocuparem áreas semelhantes em termos latitudinais, então se a gente olhar a distribuição latitudinal delas, elas ocupam regiões semelhantes, elas ocupam nichos diferentes, ou seja, elas têm características diferentes de área que ela ocupa ou alimentação. Então isso faz com que seja muito interessante a gente estudar essas 3 espécies. Então eu gerei esses mapas para o período atual, para a gente entender como é a distribuição dessas espécies, e para 3 cenários climáticos futuros, né? E o que são esses cenários? São cenários de SSP, que basicamente delimitam aí diferentes ações que a sociedade pode tomar para diminuir as mudanças climáticas. E eu modelei para 3 cenários de SSP. O cenário SP1, que seria um cenário de sustentabilidade, em que a gente toma muitas ações para diminuir as mudanças climáticas. Um cenário SSP2, que seria um cenário intermediário. E o SSP3, que é um cenário crítico. Então, o que a gente observou nesse trabalho? A gente viu que Litequinus variegatus seria a espécie que seria mais afetada, independente do cenário. Tá? Então, tanto no cenário menos crítico, quanto nos cenários mais críticos, essa espécie iria perder áreas adequadas à sua ocorrência. Já as outras 2 espécies, Echinometra lucunter e Tripneustes ventricosus, no cenário menos crítico, que é o SSP1, essas espécies até teriam um aumento nas áreas adequadas à sua distribuição. Mas um ponto de atenção aqui é que, apesar disso, elas também sofreriam alterações nas suas áreas de ocorrência, tá? O que já é bem problemático. E no cenário SSP2 e SSP3, essas espécies também teriam reduções na sua área de ocorrência. Então, o que a gente percebe com tudo isso? Que as mudanças climáticas elas podem afetar de maneira muito grave os ambientes recifais e que a gente precisa tomar atitudes, ações hoje para ficar pelo menos no cenário menos crítico aí, que é o SSP1, em que a gente teria menos mudanças ocorrendo nesses ambientes. Olhando para o mapa, né, dessas mudanças, a gente observa que aqui no Brasil as áreas mais críticas são ali ao sul da Bahia. E no Caribe, a gente também tem áreas em que a gente teria muitas mudanças, que são essas áreas em laranja, mais escuro, tá? Quase vermelho. Então, se você quiser saber mais, entre em contato e a gente pode conversar mais sobre esse trabalho.